Infelizmente, o Brasil é um país viciado em Estado. Toda a tese política brasileira é sobre a importância do Estado como indutor para melhorar o nível de conscientização do cidadão, para ajudar um país desigual a ser menos desigual. Como é que tu enxerga o passado recente brasileiro, né? Não precisamos voltar até o tempo dos portugueses, mas como é que está a situação do Brasil desde que tu começou a prestar atenção ali? No Brasil, não importa se o governo é de direita ou de esquerda no Brasil, tem uma ideia que nós vamos melhorar a sociedade melhorando o Estado, deixando o Estado cada vez maior, mas mais eficiente. E isso não ocorreu. Só para ter um retrato dos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, o PIB do mundo cresceu 32%, o Brasil cresceu 2,5%. E o pior é que se nós não abrirmos a economia, se essa agenda liberal não avançar, essa boca do jacaré do Brasil com o resto do mundo vai aumentar exponencialmente. Você não acha que as instituições sólidas e regras do jogo clara podem fazer esse papel impulsionar melhor o desenvolvimento da sociedade? Com certeza. Aliás, o Acemoglu, no livro dele, Porque as Nações Fracassam, fala não é só instituições eficientes, é o que ele chama de instituições inclusivas e não extrativistas, que é exatamente o que você está dizendo. Extrai dinheiro da iniciativa privada para financiar o poder público, não é isso. E daí esse grande problema que nós temos do setor, parte do setor privado que não quer a concorrência e a competição, querendo capturar o Estado para justamente ganhar dinheiro com o Estado. Tem como resolver o Brasil sem lidar com a Constituição de 88? Eu sempre digo que é melhor revogar leis e rever do que criar uma nova Constituição. Eu tenho certeza que se criar uma nova Constituição com o Congresso de hoje vai ser uma Constituição muito pior que a de 88. O jeito de fazer isso é trazer a sociedade civil para dentro do jogo. O único jeito que nós vamos quebrar o corporativismo político é envolver a sociedade. A bandeira tem que ser da sociedade civil. Eu vejo isso. Tudo que dá certo em política pública, que tem continuidade de um governo para o outro, é porque a sociedade civil comprou a pauta e falou, opa, não vai desmobilizar isso aqui, porque nós vamos nos levantar contra você. Como que a gente consegue convergir um discurso lá dentro, né, para que sejam aprovadas as medidas que a gente precisa que sejam aprovadas? Nós temos de alinhar duas coisas no governo federal. E no governo federal, estadual, municipal. É competência técnica com competência política. Se você só tiver competência técnica e não tiver competência política, as coisas não andam. Então, esse é um ponto importante. Nós precisamos ter grandes articuladores políticos para fazer as coisas andarem. Nós temos de juntar essas duas coisas em governo, competência de gestão com competência na articulação política, porque senão as reformas não andam. Isso o Brasil ainda não venezuelizou. Não é porque o Centrão não quis aderir à pauta mais radical da esquerda? É verdade, mas no fundo ele adere à pior pauta que atrasa o Brasil há 20 anos, que é a pauta do corporativismo, que é a pauta do clientelismo, que é a pauta desse Estado indutor que sufoca a iniciativa privada. Por isso que a gente não cresce. E aí o que acontece? Os nossos jovens estão indo embora do país. O Brasil hoje é o maior exportador de capital intelectual do mundo. E a visão do Estado indutor é só olhar para o mercado interno e esquecer o mercado externo. Por isso que nós perdemos competitividade, produtividade e o Brasil vem perdendo mercado. É um Estado que cria regra para você não progredir. Não é para você aumentar o valor agregado de produto, é para você continuar sendo exportador de commodity. E isso é o atraso do Brasil. Como é que tu encara essa sequência de governos horripilantes que o Brasil teve? Hoje o Brasil era a 8ª economia do mundo, antes deles assumirem o poder. Hoje nós somos a 14ª. É o 10º país no ranking do World Economic Forum em desperdício de dinheiro público. É um país que tinha 3,5 milhões de pessoas na miséria, hoje tem 20 milhões. É um país que dizia que ia gerar emprego, hoje tem 20 milhões de desempregados, você pegar os 12 de desempregado e mais o desalento. O que está enterrando o Brasil, Fux, é o voto no mal menor. E se a gente chegar, vai votar no mal menor e não no melhor candidato, é isso que faz o Brasil estar na situação que está. Nós escolhemos periodicamente o mal menor. O Brasil precisa ter uma reforma administrativa para valorizar o bom servidor e eliminar o servidor ruim. Nós precisamos disso. Não tem democracia que funciona sem uma burocracia estável que funciona. Nós precisamos nos tornar uma nação novamente competitiva no mundo internacional. É isso que vai gerar emprego e renda. Nenhum país do mundo ficou rico
conseguiu tirar gente da miséria que não se tornou competitivo no comércio internacional. Entrando especificamente em reformas, quais que você entende que são as mais prementes que deveriam ser aprovadas? Bom, a primeira é a tributária, porque é só olhar o balanço de uma empresa. Quais são os dois problemas no balanço de uma empresa? Passivo tributário e passivo trabalhista. Se não resolver esses dois, não tem economia que anda, pô. Não tem que fazer essas duas reformas. E a reforma trabalhista, eu digo que é fundamental acabar com o monopólio da CLT. Nós precisamos ter outras formas de contrato de trabalho, porque mudou o trabalho no mundo. Hoje tem emprego temporário, hoje tem pessoa que gosta de trabalhar fim de semana, o outro gosta de trabalhar remoto. Não dá para a CLT ser a única forma de legalizar as relações trabalhistas no Brasil. Eu vejo que reforma administrativa, reforma tributária e a reforma trabalhista são 3 reformas fundamentais. E a quarta, que é o segundo mandamento do livro, que é a descentralização do poder. Essa é vital, essa tem que começar o dia 1 de governo. Basta só reorganizar como é que eles cobram a conta? Ou tem que cortar muita coisa que o Estado está fazendo? O que eu acho que a gente precisa ter é uma política orçamentária de verdade que não existe no Brasil hoje. Tá certo? O Brasil, o orçamento é uma peça de ficção. Cortar custo do governo e diminuir carga tributária. A gente tem que ter isso no orçamento, mas óbvio que isso não vai dar para fazer em 1 ano, 2 anos, mas que a gente vai ter que mostrar que isso é a tendência e que o orçamento vai ter que espelhar isso é fundamental. Se você não começar por um orçamento de verdade, Fux, você nunca vai conseguir diminuir o gasto público e, portanto, a tributação do Brasil a médio prazo. E isso é que está faltando na gente, é ter uma visão global de onde o Brasil pode ter suas vantagens comparativas. A abertura econômica unilateral é a pauta número 1 de forma escalonada e gradual, porque se abrir a economia com o atual sistema tributário, você quebra. Se abrir a economia com a atual legislação trabalhista, você quebra. Então vai forçar a sociedade a pressionar o Congresso a lutar por essa agenda modernizadora. Queria que você diagnosticasse, na medida do possível, é claro, qual o estado atual da liberdade de expressão no Brasil. Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, sou contra qualquer forma de censura, porque é aí que começam os grandes problemas. Mas hoje a gente vive no mundo, não só no Brasil como no mundo, que o populismo, o inimigo número 1 de todo populista é a liberdade de expressão. Tudo eles tentam censurar a liberdade de expressão em nome dos costumes, em nome do que for. E a liberdade de expressão, ela precisa de uma outra coisa muito importante. Não é só vários órgãos de imprensa, é a liberdade financeira. Então eu vejo que a gente tem que evitar qualquer arma da censura de imprensa. Eu acho que o Supremo comete um erro tremendo cada vez que entra nessa área e quer opinar sobre censura, algum tipo de censura. Não existe boa censura. Se nós quisermos manter o Estado de Direito, nós precisamos rever 2 coisas importantes do Supremo. Primeiro, é acabar com decisões monocráticas. O segundo ponto, nós precisamos criar barreiras mais rigorosas para as ações diretas de inconstitucionalidade. A política vem banalizando o Estado de Direito, judicializando todas as suas derrotas políticas e transformando isso em processo do Supremo. Não, como é que tu altera isso sem alterar a Constituição? Tem que olhar 2 coisas no Poder Judiciário aí. Primeiro, que parte desse excesso de judicialização da política, ele é resultado da polarização política. A segunda coisa, o Supremo tem que ter essa postura de não adentrar em coisas que são exclusivamente do outro poder. Que a principal coisa é que a pacificação do país vai diminuir essa tensão entre poderes. Depois eu acho que o Supremo tem que ter a humildade de se manifestar nas questões que concernem realmente os direitos individuais, a Constituição, o Estado de Direito, e não se manifestar em coisas que têm que ser tratadas no âmbito político. Queria que você pontuasse os pontos negativos do presidencialismo. Nós adotamos o presidencialismo não pelas virtudes do presidencialismo, que era a divisão constitucional dos poderes, a fragmentação do poder entre estados e municípios, a divisão entre poder legislativo, judiciário e executivo. Nós adotamos o presidencialismo porque a gente gosta de concentração do poder na mão do presidente, porque a gente gosta do personalismo político, que é exatamente o contrário do que o presidencialismo de verdade prega. Eu sou favorável ao parlamentarismo por 2 coisas. Por uma razão bem liberal. Enquanto você é competente, você continua no poder, enquanto você é incompetente, você é eliminado rapidamente, sem nenhum trauma do impeachment. É simplesmente isso. Sem a reforma eleitoral e mudar o sistema de governo, o parlamentarismo vai ser um desastre no Brasil. Então, gente, é isso aí. Cidadania participativa, voto consciente, vamos mudar o Brasil em 22. Um abraço a todos.